Howard Phillips Lovecraft. Parte 1. Olha, em relação às circunstâncias que levaram ao meu confinamento aqui nesse asilo de loucos, eu sei que a minha situação atual vai gerar uma dúvida natural sobre a autenticidade do que eu vou contar. É lamentável, mas a maioria esmagadora da humanidade simplesmente é limitada demais para analisar com inteligência e paciência esses fenômenos isolados que estão fora do seu rol de experiências diárias e só podem ser vistos e sentidos por algumas poucas pessoas, dotadas de uma percepção extrasensorial. Homens com uma mentalidade mais aberta sabem que não há uma diferença clara entre o que é real ou irreal, que todas as coisas só aparentam ser como são por meio das percepções individualizadas de cada um de nós. Mas o materialismo vulgar da maioria põe o rótulo de insano em todo aquele que experimenta atravessar o véu para além do mundano. O meu nome é Jervas Dudley e desde a tenra infância eu sou um sonhador e um visionário. Rico ao ponto de nunca precisar trabalhar e de um temperamento inadequado tanto nos estudos como na vida social, eu sempre vivi em reinos à parte do mundo visível. Gastei a minha adolescência e juventude em livros antigos e pouco conhecidos, e também vagando pelos campos e bosques da região próxima à casa dos meus ancestrais. Eu não acho que o que eu li naqueles livros ou o que eu vi naqueles campos e bosques foi exatamente o que outros garotos da minha idade leram ou viram por lá. Mas sobre isso eu não vou falar nada, vou ficar quieto, já que uma descrição detalhada só ia confirmar as cruéis calúnias sobre o meu intelecto que eu às vezes ouço nas fofocas furtivas dos enfermeiros ao meu redor. Basta então que eu conte os eventos sem analisar as causas. Fiquemos assim. Eu falei que eu vivia à parte do mundo visível, mas isso não quer dizer que eu vivia sozinho. Isso ninguém consegue fazer. Pela falta da companhia dos vivos, é inevitável recorrer à companhia das coisas que não estão ou não estão mais vivas. Perto da minha casa tem uma ravina coberta de árvores onde mal penetra a luz do sol. Lá eu passei a maior parte do meu tempo lendo, pensando e sonhando. Foi descendo as suas encostas cobertas de musgo onde eu dei os meus primeiros passos na infância. E entre os seus carvalhos de troncos grotescamente retorcidos, as minhas primeiras fantasias de menino tomaram forma. Eu passei a conhecer muito bem as dríades que guardam aquelas árvores, e muitas vezes eu fiquei assistindo às suas danças selvagens sob a luz da lua minguante. Mas não, eu não devo falar dessas coisas. Vou falar apenas sobre a tumba isolada na parte mais escura e escondida da encosta. A tumba deserta dos Hydes. Uma velha e impetuosa família, cujo último descendente foi sepultado em seu interior negro muitas décadas antes de eu nascer. A cripta é feita de um granito antigo, desgastado e descolorido por gerações de névoa e umidade. Foi escavada dentro da parede da encosta, então só dá para ver a estrutura na entrada dela. A porta é uma laje de pedra pesada, com uma aparência ameaçadora, com dobradiças de ferro enferrujado e fica entreaberta de um jeito sinistro, trancada só com correntes grossas de ferro e cadeados imensos. Uma moda antiga e horripilante, se você me permite dizer. No topo da ravina, bem acima da tumba, ficava a mansão onde morava o clã, cujos descendentes estão hoje na tumba enterrados. Mas há muito tempo ela foi destruída por um incêndio causado por um raio. Os habitantes mais velhos da região às vezes cochicham, apreensivos, sobre a tempestade noturna que destruiu o palacete sombrio, chamando de ira divina. De maneira que, ao longo dos anos, cresceu muito o já forte fascínio que eu sempre senti pelo sepulcro ocultado na floresta. Apenas um homem morreu no fogo. Quando o último dos Hydes foi enterrado nesse lugar de sombra e estagnação, a triste urna que conteria suas cinzas veio de uma terra distante, para onde a família retornou quando a mansão queimou. Não resta ninguém para colocar flores perante o portal de granito
e poucos se aventuram a enfrentar as sombras deprimentes que parecem estranhamente permanecer sobre as pedras desgastadas pela água. Eu nunca vou esquecer a tarde em que eu me deparei pela primeira vez com aquela cripta meio oculta. Foi na metade do verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre em uma massa verde, vívida e quase homogênea. Quando os sentidos estão, quase intoxicados com o surgimento dos oceanos de vegetação úmida, dos odores sutis e indefiníveis do solo e da flora. Sabe, em um ambiente assim, perde-se a perspectiva. O tempo e o espaço se tornam triviais e irreais, e todos os ecos de um passado pré-histórico esquecido atingem insistentemente a consciência enfeitiçada. Eu passei o dia todo vagando pelos bosques místicos da Ravina, tendo pensamentos que eu não tenho necessidade nem quero discutir e conversando com coisas que eu não quero e nem tenho necessidade de nomear. Aos 10 anos de idade, eu já tinha visto e ouvido muitas maravilhas que a maioria das pessoas desconhecia. E eu era estranhamente maduro em certos aspectos. Quando, ao abrir o caminho entre dois arbustos selvagens, eu repentinamente encontrei a entrada da cripta, eu não tinha ideia do que eu tinha descoberto. Os blocos negros de granito, a porta tão curiosamente entreaberta e os entalhes fúnebres acima do arco não despertaram em mim nenhuma associação de caráter terrível ou até mesmo de lamento. Eu muito sabia e imaginava sobre túmulos e tumbas, mas como eu tinha um jeito peculiar de ser, fui mantido afastado de todo contato pessoal com cemitérios e afins. Aquela estranha casa de pedra na encosta da floresta era para mim apenas uma fonte de interesse e especulação, e o seu interior frio e úmido, ao qual eu tentei em vão espreitar pela fresta tão tentadoramente aberta, não continha para mim qualquer sugestão de morte ou de apodrecimento. Mas naquele instante de curiosidade nasceu o desejo insanamente irracional que me trouxe a este confinamento infernal. Estimulado por uma voz que deve ter saído das entranhas hediondas da floresta, eu resolvi entrar naquela convidativa escuridão, apesar das pesadas correntes que barravam a minha passagem. No final do entardecer, eu sacudi as correntes enferrujadas com o intuito de escancarar a porta de pedra e tentei espremer o meu corpo magrelo através do espaço já existente, mas nenhum dos planos teve sucesso. Antes curioso, agora eu estava frenético, e quando caiu a noite escura eu voltei para minha casa. Eu tinha jurado aos 100 deuses do bosque que a qualquer custo um dia eu iria forçar a minha entrada nas profundezas negras e arrepiantes que pareciam chamar por mim. O médico de barba grisalha que me visita aqui todos os dias disse certa vez a um visitante que essa decisão marcou o início de uma obsessão deplorável. Mas eu vou deixar o julgamento final para aqueles que ouvirem esta gravação quando estiverem a par de tudo.